Então, eu gosto de quando começam... A minha trajetória começa como escritora, né? A primeira coisa que eu fiz foi escrever. E daí, o que acontecia? Eu andava por aí e ninguém mais queria ler. Tinha mais jeito. A gurizada não queria mais ler. E não quer mais ler, né? E daí eu demorei para entender o que estava em jogo quando eu me dei conta que a leitura não era mais um prazer, não era mais uma coisa bacana. Daí eu tive que voltar a estudar e conseguir me reconstruir com isso. E descobri o seguinte, eu cheguei numa... Porque eu queria ser escritora e quero ser escritora, então eu preciso de leitor, né? Então eu digo, eu tenho que ver o que está acontecendo. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei na pedagogia da emergência, nesse grupo de pessoas que encontram crianças que saíram de situações muito sérias e precisam se reconstruir como gente, né? Sai ou numa situação de guerra, ou numa situação de catástrofe ambiental, mas existe essa pedagogia. Tem pessoas, assim como existem os Médicos Sem Fronteiras, existem pessoas que fazem essa pedagogia da emergência. E é vinculada à filosofia antroposófica. E essas pessoas, elas pegam essas crianças que estão em situação muito vulnerável emocionalmente e colocam elas diante da arte. É a arte que vai fazer aquele trauma que ela viveu conseguir ficar um pouco mais suave para ela continuar seguindo a vida dela. E parte das artes visuais, das artes plásticas. E esse botão que esse contato aciona, esse botão amplia aquele serzinho e deixa ele mais à vontade para conhecer e está disponível para as outras artes. Eu digo, bah, esse aí é o botão que a gente precisa acionar. E eu disse, cheguei em muitos autores que pensaram no pós-guerra. E esses autores nas guerras, né, e principalmente na Primeira Guerra, quando a Alemanha está destruída na Primeira Guerra, e como é que nós vamos reconstruir esse povo aqui? E eles descobrem que a maneira que eles tinham para reconstruir aquela população era colocar... Tá certo, não deu muito certo, porque depois teve a Segunda Guerra. Mas é que na Primeira Guerra, quando a Alemanha estava destruída, o que nós vamos ter que botar esse povo a brincar? E a indústria do brinquedo na Inglaterra, na Alemanha, se torna e ainda é a maior indústria do mundo do brinquedo. Mas eles partem do brincar. Nós vamos ter que investir na brincadeira. Mas isso, para mim, foi uma coisa muito reveladora e me levou para esse ambiente, né? Porque fui estudante de letras, sempre vinculada mais a livros do que a outras linguagens. E aí, o que acontece? Cheguei no brincar e um montão de gente trabalhando sobre isso. E daí eu cheguei numa outra, que também tem a ver com a guerra, que existe um lugarzinho no norte da Itália, que se chama Reggio Emília. Esse lugarzinho no norte da Itália, o que acontece? Quando acaba a Segunda Guerra, também uma população fascista e tal, e uma guerra absurda, tem essa comunidade que tem um monte de órfão e um tanque de guerra. É só o que tem naquele lugarzinho. Um monte de órfão e um tanque de guerra. Um professor, um pedagogo, disse assim, nós vamos vender esse tanque. E nós vamos, com esse dinheiro, comprar uma escola, construir uma escola. E ele pega esse tanque, consegue fazer esse esquema, e com essa grana, ele monta uma escola de educação infantil para atender aquela população. E dentro disso, eles não tinham brinquedo, eles não tinham livros, eles não tinham quase nada. Eles tinham a intenção de colocar o lúdico na ordem do dia. E eles começam a reconstruir com o que eles chamam de objetos estruturados. Os objetos estruturados eram o que tinha, eram pedras, eram molas, eram espumas, e com isso as crianças começaram a construir os seus brinquedos. E toda uma teoria se constrói a partir dos objetos estruturados, que hoje é a teoria que embasa a educação infantil em quase todo o planeta, que eles chamam de teorias Reggio Emília. Hoje a comunidade Reggio Emília, que é essa cidade, é pedagógica, tudo é pedagógico e tudo é lúdico dentro da cidade. As praças são lúdicas, os mercados são lúdicos, as escolas são lúdicas, ela respira formação humana a partir do brincar.
Então, hoje... então, essas referências eu fui juntando aqui, agora que eu me dei conta que tudo tem um pouco a ver com a guerra. Mas enfim, e eu fui juntando isso, porque agora eu me lembrei de uma outra referência. Eu digo, bom, eu vou ter que botar a brincadeira na história da minha vida, assim, porque uma vez eu vi um garoto, eu não sei se vocês brincaram ali embaixo com uma haste, e três hastes, na verdade, só que duas têm uns malabares. É que não é um malabar de garrafa, aquele malabar. E daí eu via um garoto brincar com aquilo, um adolescente, brincar com aquilo, e de repente ele não conseguia fazer, estava difícil para ele fazer aquilo. E ele tentava, eu digo, bom, vai fazer outra coisa, tem tanta coisa aqui para tu fazer, por que tu está fazendo isso? Daí ele disse assim, porque quando eu faço isso me dá um troço. Quando ele disse isso, esse troço é o que eu busco acionar. E é o que foi me dando conta, juntando aquela frase daquele guri. Daí eu me dei conta que esse é o botão, que é o botão que a gente tem que acionar, que é o botão da nossa humanidade, na real. E esse botão da nossa humanidade, que vai me levar e vai me aproximar da arte e vai me aproximar de todas as coisas lindas da vida, esse botão ele vai ter que ser acionado e ele é pessoal. E às vezes a gente está no meio de um mundo muito congelado. As coisas estão congeladas e esse botão daí ele fica lá paradinho e congelado, não tem como. E o brincar ele aciona. Bom, mas aí eu digo, bom, mas como é que eu vou fazer isso, né? Eu tô ali, o troço, a guerra, os brinquedos e tal, eu preciso de um espaço. Eu fui numa astróloga. É sério. E aí a astróloga me olha, pega o meu mapa e diz assim, tu precisa de um lugar. Eu digo, fiquei feliz, né? Vou procurar um lugar. Daí fui lá, vi uma sala comercial, eu cheguei a dizer, eu acho que é esse lugar, achei na escadaria da Borges, um lugar legal. Eu disse, não é que assim, ó, é um lugar, não lugar. Tá bem, então, lugar, não lugar. É isso aí, tu vai ver, um lugar, não lugar, tu vai... Quando tu achar esse lugar, não lugar, tu vai estar realizada. Tá bem. E ainda ela disse, anda por aí que tu vai ver. O que tu vai... Anda por aí. Tá. Gente, nesse dia eu cheguei na minha casa e daí o meu marido disse assim, ele é advogado. Um cliente dele não tinha dinheiro para pagar, mas tinha uma Kombi. Ele aceitou. Né? O pagamento tinha sido a Kombi. Eu digo, tá bem, então. Tá aí o meu lugar, não lugar. E ela ainda me disse, quando eu cheguei para ela, eu disse, a sala tem 120 metros. Ela disse, não, é muito maior. É muito maior do que isso, a astróloga me dizendo. Daí, quando eu cheguei para ela e disse uma Kombi, mas uma Kombi não tem mais de 120 metros quadrados. E ela disse, mas tu vai ver como vai ser. Na hora eu não entendi o que ela estava querendo me dizer. Mas é que realmente a gente atinge muito mais de 120 metros quadrados. Né? A gente acaba abrindo. Bom, mas aí chega noutra historinha da guerra, que é o seguinte. Quando a Volkswagen fornecia os carros para o Hitler, né, alemã. Quando termina a guerra, a Volkswagen está ralada. A Volkswagen está ralada porque ela está muito vinculada ao Hitler e à guerra. O que eles vão fazer? E daí, 10 anos depois, a guerra termina em 46, em 54, eles inventam a Kombi. Por quê? Porque a Kombi é arredondada, ampara, é um carro de passeio para um monte de gente. E daí, isso, quando eu fiquei sabendo, eu digo, não podia ser em outro lugar mesmo. Porque é isso que a gente acaba fazendo. Amparar, cabe um monte de gente, cabe um monte de coisa, a gente entra na Kombi e se sente assim, ó, aconchegado. E esse aconchego talvez consiga acionar o tal do troço. E assim, acionando os troços, a gente vai conseguindo aproximar, mas isso tudo lá eu pensando ainda em ser escritora e o que eu queria leitores. Daí, qual é a ideia? Quando o troço é acionado e é acionado pelo brincar, não adianta nada se eu não tiver arte ao redor. Não adianta nada se eu estou acionada, mas para fazer o quê com a minha ação? Né, com o meu botão ligado. Então, a gente tem uma outra Kombi que tem um museu. E é um museu mesmo. São obras de arte. Isso é uma chuva? Será que é uma chuva?
Ai, que legal. Será que... É o troço, deu o troço. E aí, então, tem um museu, eu digo, tá, bem bonito. Daí a gente vai lá, olha o museu, e o museu tinha que ser interativo, e daí, além das imagens para eu estar disponível para ver, eu tenho coisas para fazer com aquela imagem. Tá, mas ainda faltava uma coisa. Eu digo, então eu vou chamar uns amigos, que são escritores também, para fazer o que eu chamo de livros únicos. Então, eles fizeram livros à mão, para a gente recuperar um pouquinho também essa ideia de ler não é produto. A gente não precisa comprar e levar para casa. Ler é sentar e ler. É essa ação que talvez a gente esteja faltando. Então, tem livros únicos, que é o tempo, tu tem que dedicar um tempo para te sentar e ler. E, além disso, tem tem instrumentos musicais e tem espaço de produção artística. Quem fez balão ali, a ideia sempre tem uma oficina. E, na verdade, é o botão para acionar. Mas o que é mais importante não é nem isso. É assim, ó, tudo que tem dentro da Kombi é copiável. Dá para fazer, sabe? Dá para fazer. E isso que é importante, porque a gente tem uma pretensão de ser semente. Porque não adianta eu ser um evento, sabe? O que eu vou fazer é um evento. Eu chego ali e divirto as pessoas por um tempo. Não, eu quero que depois elas cheguem em casa e dizem, mas eu acho que eu vou pegar aquele meu bambolê. Eu vou dar uma olhadinha. Eu acho que eu vou fazer aqui, vou bordar, né? Porque tem, né? Ou eu vou... E isso é uma outra coisa que eu me dei conta, assim, ó. Ela tem uma Kombi para criança, né? E aí eu vou contar uma experiência pessoal, que é o dia que eu cheguei para assistir o carnaval na Sapucaí. E eu estava achando aquela coisa de carnaval, tudo tão comercial, uma coisa tão, né, uma coisa tão carnavalizada. Eu digo, eu não vou assistir carnaval, mas o meu marido queria ir, eu digo, vamos ver o carnaval. Gente, eu entrei na Sapucaí, achando aquilo tudo demais, era uma coisa exagerada. Quando a escola se posiciona na pontinha da Sapucaí e começa a bateria, era um negócio dentro de mim. Era uma coisa dentro de mim que aquilo me pertencia, aquilo fazia todo o sentido. E racionalmente, nem é. Mas eu olhei, sabe? Mas fazia um sentido visceral. Visceral. Daí eu fui estudar cultura popular. Porque eu estava lá só na guerra, né? Vou estudar cultura popular. E aí, a cultura popular é uma chance da gente ter uma segunda infância. Ou melhor, é uma chance da gente não deixar a criança morrer. Porque se eu fui criança, eu sou criança, porque ela não morreu, né? Senão eu teria morrido também. Ela está aqui, a criança. E está aqui a jovem. E está aqui a madura. E tomara que eu tenha a velhinha também. Mas, sabe, fique tudo. Viver, para mim, é tocar todo o instrumento, sabe? É tocar a criança, eventualmente a gente tem que estar com a curiosidade aqui, e de vez em quando a gente tem que estar meio arrogante, que nem um adolescente, de vez em quando a gente tem que estar mais sereno na vida madura, e de vez em quando a gente tem que estar mais suave, né? Eu acho, como a vida bem madura, né? Então, e aí, estudar a cultura popular, o que fez? A gente tem que valorizar. A gente tem que entender o que é o frevo, sabe? Que é o que a gente é feito disso. Porque eu acho que eu tinha um preconceito, assim, com cultura popular. Eu achava que aquela gente que fica lá descendo Olinda com os bonecos, sabe? Suado, descendo, tudo bêbado. Eu digo, não, aquilo ali não dá para mim e tal. Mas quando eu entrei na Sapucaí, eu digo, eu achei esse. Né? Agora eu sou louca por carnaval, não perco um bloco. Porque eu me dei conta, isso era uma coisa que me faltava. Isso não tem... tinha um buraco, o meu troço precisa dessa brincadeira. E cada um vai ter que encontrar as suas. E a cultura popular é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade. Daí a gente observa cantigas que duram, assim, ó, séculos. Eu gosto sempre de pensar no jogo da velha. Jogo da velha, gente. Todo mundo sabe a regra. Não interessa. Não interessa de que país é. Se a gente risca no chão,
começa, não interessa, parece que a gente nasceu com aquilo, mas... E alguém se lembra quem é que ensinou? Pensem aí, quem é que ensinou o jogo da velha para vocês? Tá ali, porque no brinquedo tem uma linguagem que é super legal, que é uma linguagem que é horizontal, porque assim, ó, eu me encontro com quem está jogando comigo, eu tenho esse encontro, eu tenho esse sentimento de pertencimento, né? Todo mundo conhece uma regra do jogo, eu pertenço a esse grupo. Agora, ele também me conecta verticalmente, que ele é uma ligação com a minha ancestralidade. Conhecer o jogo da velha é uma ligação com um tataravô, que a gente nem sabe o nome mais. Sabe? Mas é essa ligação. Então, no brincar tem tudo isso. Tem um universo de relações, né? Em tudo que de tempo e de espaço. Aí vem um outro problema, que é o seguinte: brincar não é inato. Parece, né? A criança nasceu brincando, né? Nasceu brincando. Brincar não é inato. A gente tem que aprender. E se a gente tem que aprender, a gente tem que ensinar. E aí tem uma coisa doida, que é o seguinte: se a gente tirar o espaço de brincar, ninguém vai brincar. E olha para onde está caminhando a vida da gente um pouco, mas para onde está caminhando a educação? Né? Se a gente para pensar, colocar a escola com 5 anos, criança com 5 anos na escola, diminuir o recreio para 15 minutos, não ter espaço de convivência, a gente não tem praça suficiente para todo mundo, ou as praças estão usadas de outra maneira, a gente não tem mais esse encontro, é só projetar um pouquinho, a gente não vai mais ter espaço para brincar, nem espaço, nem tempo. E daí a gente vai ter uma população sem o troço. Daí estamos ralados. Daí tomara que eu já tenha, não escreva mais. Não seja mais escritora, porque daí não vai ter quem leia mesmo. Mas o fato é, isso para mim foi muito revelador. A gente tem que aprender. A gente não nasceu brincando. Né? E isso eu acho que é que a gente tem que se dar conta e colocar meio na hora. Será que eu estou brincando o que eu mereço? Será que eu estou oferecendo espaço de brincadeira no meu cotidiano para mim mesmo? Será que brincar está na minha pauta? Porque vai sair. Se a gente tirar, sai. Sai e não volta. Né? E tem uma coisa que agora o meu pai tem Alzheimer, então tem umas coisas importantes que eu vou conhecendo sobre isso. Primeiro, o que ele faz hoje, bem velhinho, que ele já não reconhece ninguém, não faz nada? Só. Ele brinca. Ele tem uns bonequinhos. Ele tem uns bonequinhos dele, e ele fica brincando com os bonequinhos, com os carrinhos dele, numa bandeja, e é feliz brincando com os bonequinhos dele. E ele tem um mascote do Grêmio também, que ele fica com o mascote do Grêmio, bem feliz. E isso aí faz sentido para ele. Brincar, e uma segunda coisa que ele faz, ele canta. E ele não se lembra de nada, ele não se lembra de ninguém, ele se lembra de todas as letras de música. Então, que também cantar e ouvir música é um brincar também. Então, eu acho que brincar faz muito sentido, sabe? E quando a gente coloca Kombi da criança, uma Kombi para criança, a gente está abrindo mão do nosso direito e do valor disso para a nossa vida, sabe? A gente tem o direito de brincar, né? Eu gosto de... É esse que é o negócio. Então, eu estou vendo que ela está aqui bordando, eu acho isso super... Ela está crochetando. E eu acho que isso também é uma maneira, né, de brincar. Se a gente pega velhinhas... Não, que tu é bem moça, mas não é. A gente peça velhinhas... Não, as velhinhas que duram... Tem uma coisa que aconteceu em Morro Reuter, que é uma cidade que eu tenho um vínculo. Que é assim... Saía de Morro Reuter todas as manhãs uma ambulância lotada, uma ambulância não, uma van, né, para as pessoas virem consultar em Porto Alegre. Todos os dias saía a tal da van. Morro Reuter tem 4.000 habitantes, gente. Todos os dias lotavam uma van para vir a Porto Alegre, para a Santa Casa, para sei lá, para consultar. Aí teve uma secretária da Cultura, da Saúde lá que disse assim, vou fazer uns grupinhos de convivência. Daí ela criou um grupo de dominó e um grupo de bordado, um grupo de crochê, um grupo de manualidades. Gente, uns velhinhos começaram a falar, hoje eu não posso ir para Porto Alegre porque eu tenho que jogar
Tenho que jogar dominó. Como é que eu vou ir para Porto Alegre? Gente, hoje a van vem uma vez por semana. Porque nos outros dias só vem trazer os doentes. Entende? Porque os outros têm que brincar. Os outros descobriram o troço deles. Eu não sei nem se foram acionados por aquele encontro e depois começaram a fazer outras coisas, mas eu achei muito esperto dessa, eu não sei se foi intuitivo ou dessa secretária, porque a gente adoece quando a gente não está com o troço acionado, sabe? A gente congela, e é sério, sabe? E em qualquer idade, né? Eu acho que a gente tem que ter isso na cabeça. Mas eu queria saber o que vocês queriam saber, porque eu falei só o que eu quis agora, até agora. Eu acho que era isso que eu queria saber. Era isso? Era isso. Pois é. Estão felizes? Sim. Como fazer os adultos brincarem mais? Com o troço do adulto, eu acho que ela está fazendo ela tem um caminho aqui importante, que é porque eu acho que também isso a gente é privado das manualidades, sabe? Se a gente pudesse fazer alguma coisa com as mãos para sempre, eu acho que tem gente que está desenhando também, que é manualidades, eu acho que é um caminho que a gente coloca isso um pouco no universo feminino, né? As senhorinhas fazem o crochê, bordado e não sei o quê. E eu acho que os homens também merecem ser das suas manualidades e todo mundo conseguir fazer coisas com... E eu acho que é uma maneira a gente não tirar a manualidade da rota, que é uma maneira porque depois a gente vai poder pular a corda e vai poder fazer bambolê, mas eu acho que tem uma coisa individual que pode ser anterior. E eu acho que as manualidades é um caminho bem bom. Bem bom. Não, eu não abandonei, eu até trouxe um original aqui que eu quero mostrar para vocês, para ver se vocês gostam, que vai para a gráfica segunda. Fala. Então, tu falou aí da tua experiência, é mais concentrada na brincadeira, no brincar, né? Eu queria te explicar melhor o seu processo e até onde isso vai mais para coisa, talvez um pouco mais estruturada, mais jogo mesmo. Tá? E isso também fala um pouco mais dessa questão da manualidade e da materialidade, que é uma coisa que eu acho massa. Eu ia falando com meus alunos, né, sobre isso, sobre jogos na oficina, só para contextualizar. E aí eles são muito empolgados com jogos digitais, que o curso é jogos Sim. digitais. Só que eu fico focando muito nisso, né? A gente quer sair da materialidade, da interação ali, né? Mesmo quando você está no videogame, você tem teclado, tem mouse, tem joystick. Tem outros jogos que não digitais também, que dependem muito da materialidade. E isso foi uma das coisas que me interessou ver aqui hoje, sabe? Sim. Eu gosto de diferenciar brinquedo de jogo, sabe? Por algumas razões. Assim, ó, primeiro, brinquedo não existe. O que existe é objeto. A gente tem um objeto que pode ser desde esse copinho da Paula aqui até o crochê dela e até um autorama, para entrar numa linguagem de antiquário, um autorama, e isso não é nada além de objeto se não tiver uma ação sobre isso. Então, eu gosto de dizer que brinquedo não existe. Existe o brincar. E que pode partir de qualquer objeto. O objeto parado, não existe esse brinquedo. Vou dar um brinquedo de presente? Pensem assim, ó. Que daí eu já vou entrar em outra coisa. Não, eu só me lembrei do Natal. Sabe Natal, quando tem criança nova? Criança nova, todo mundo ganha presente, né? E as crianças brincam com o quê? Com as caixas e os papéis. Isso aí é a prova de que brinquedo não existe. Existe o brincar. Funciona com gatos também. E funciona com gatos. Tem um estudo bacana sobre os animais que brincam e os animais que não brincam. Tem animais que não brincam e tem animais que brincam. E não é só convívio humano, mas isso é outro assunto. O que acontece? O jogo, para ser jogado, ele tem regra. O brincar, não. Né? Então, essa diferença, assim, que eu acho bem interessante da gente trabalhar, porque daí tu chega na materialidade por isso. Porque tu tem o jogo com regras, que tu não vai conseguir jogar se tu não conhecer as regras, ou estipular, né? Tu pode criar as regras. E o brincar, não. O brincar, ele é mais livre. Né? Então, entre jogo e brincar, eu ainda estou mais pro brincar. E a materialidade, eu acho que o problema da vida digital é
é quando ela tira de ti a capacidade de criar. Né? Então, toda vez que tu puderes estar envolvido com, não interessa se é material ou não, com a possibilidade de criar, porque só cumprir tarefa, só respeitar a regra, tá, vai te levar ao final do jogo. Mas ele vai acionar alguma coisa? Eu não tenho certeza, sabe? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Eu acho complicado a gente estar fora do espaço da interação e entendendo a interação como participação criativa. Né? A interação, para mim, eu ter essa brecha de criação. Né? Eu não vou conseguir tá inteiro em algum lugar e interagindo com algum lugar se eu não posso ser eu. E eu só posso ser eu se eu tenho liberdade de criação. Nem que seja uma centelha disso. Sabe? Se a gente suprime a criatividade, por isso que eu amo o nome do quando a Paula disse, quero ir. Ela me disse, quer ir? Eu disse, claro, com esse nome eu não vou perder esse negócio. Sabe? Porque é verdade, a criatividade é o principal motivador de tudo. Então, o jogo por si só, pelas regras, ele já te oprime um pouquinho na criatividade. Tu tem que... Jogo de tudo que é nível, assim, né? Porque tu tem que seguir aquela regra, né? Da liberdade, pelo menos. E, agora, quando a gente conseguir fazer um jogo, material ou imaterial, que consiga te colocar como agente criativo e atuante, eu acho que super bacana, assim, né? Mas eu gosto dessa conversa por quê? Quando a gente chegou no Uruguai, era Natal, assim, depois, porque eles comemoram dia 6 de... A população hispanohablantes, eles comemoram dia 6, que é o dia de Reis. Né? E nesse dia as crianças tinham ganhado muitos equipamentos eletrônicos. Não que um seja melhor que o outro, não é, mas é diferente. Eu acho que a gente está numa hegemonia do digital. E a gente... É só oferecer o outro, que a gente consegue ter os dois. Sabe? Eu acho que... E eu não gosto desse papo de no meu tempo era super legal, agora não é legal. Não tem isso. Esse é o meu tempo. Sabe? Esse é o meu tempo e que as coisas estão com essa linguagem, né? Eu não tenho... Eu não abro mão de ser meu tempo agora também, entendeu? Não, né? O meu tempo, quando eu era criança, as coisas eram diferentes, mas eu acho isso, que a gente só não pode abrir mão de brincar. E o brincar, ele tem que estar vinculado à criação. Senão não tem graça. Senão a gente não está brincando. Né? Então o jogo entra aí, né? Era isso mais ou menos que tu queria saber? Mais ou menos. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre o brincar e as experiências literárias, assim. Como tu mistura. Tá, o que acontece? É isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Chegou da gráfica ontem uma prova de um livro novo, né? E eu quero mostrar o que aconteceu com relação a esse livro, que é assim, ó, esse livro era assim, ó. Esse livro era assim, ó, é uma vaca, que é uma vaca estradeira, tá? E daí o que aconteceu? Ele fez 10 anos agora, e essa vaca vivia na beira da estrada, tá? E vivendo na beira da estrada, ela não podia passar porque tinha uma cerca. E ela tentava passar e não dava, e aí ela resolveu imaginar. Daí ela imagina o que tem do outro lado da cerca. E ela imagina tanto que quase cai do livro. E de tanto imaginar, ela resolveu conversar. E quem ouvia eram as outras vacas. E aí ela começou a perceber que todas as vacas também imaginavam feito ela. Até que um dia o cavalo rompeu a cerca. E quando o cavalo rompe a cerca, todas vão, porque elas tiveram uma ideia ótima. E essa vaca ficou. E as vacas voltam e dizem assim, olha, por quê? O que aconteceu? Por que tu não vem? Ela disse, olha, eu não vou, estou afim. Porque eu tenho medo de ver o que tem... e se não tiver isso tudo lá?
daí ela não vai. As outras vão e fazem cocô na estrada, caso queiram voltar, tá? Aí a vaca... Daí esse livro fez 10 anos. Esse livro fez 10 anos e a ilustração eu sempre achei muito literal, porque eu acho que a ilustração tem que oferecer uma nova leitura. E eu queria fazer uma... Daí nesse... Hã? Termina. A gente não sabe o que aconteceu. Parei. Não, que comprar o livro... Tá. Vou aqui. Vou fazer 4 perguntas. Vou fazer 4 perguntas, certo? É isso mesmo, é que eu ia fazer no novo, mas eu sei que a tua ansiedade não deu. Tá, calma. 4 perguntas. Primeira pergunta. Quem acha que a Albertina é o nome dela? Saiu daqui e foi encontrar as outras? Levanta a mão. Beleza. Segunda pergunta. Quem acha que a Albertina ficou e elas voltaram? Muito bem. Terceira pergunta. Quem acha que a Albertina se arrependeu, elas se arrependeram e hoje elas vivem em outro sítio? Tá. Outra pergunta. Quem acha que a Albertina ficou, elas foram e nunca mais se viram? Esse é o mais triste de todos. Esse não. Alguém tem uma outra hipótese? Elas viraram amigas de Facebook. Tá. Alguém não acha nada? Alguém não acha nada? Todo mundo acha alguma coisa? Vou revelar o final do livro, ok? Posso revelar o final do livro? Todo mundo acha alguma coisa? Então tá. Final do livro. Agora me digam, onde é que essa história continua? Que é por isso que eu escrevo e é por isso que a gente brinca. É isso que eu tento trazer. Só que daí o que aconteceu? Eu, nesse meio tempo, 10 anos eu tive a Kombi. E é um estudo novo. Daí olha o que teve que acontecer. Daí a Ana Terra, que é uma ilustradora que eu adoro, a Ana Terra também estava num processo de se mudar. Ela disse, pra mim, eu estou rompendo a minha fronteira, ela está morando em Paris hoje, morava em Cachoeirinha. Daí, sabe, é sério, gente. E aí ela, poxa! E aí ela aconteceu isso, e ela estava rompendo as fronteiras dela, e eu, as minhas, eu fiz 50 anos quando eu resolvi fazer isso aqui. Que 50 anos é um marco bem legal, assim, bem... Tem coisa, porque daí tu diz assim, vem cá, eu devo ter uns 20 anos de joelho, pelo menos. E daí o que eu fiz? Lista, né, gente? O que eu tenho que fazer com o meu joelho até lá? Eu tenho que fazer lista, e é legal, eu estou cumprindo a minha lista. Bom, mas não é isso. Aí o que acontece? Primeiro ela me traz isso aqui. Tá aqui a Albertina, o nome é o mesmo, a história é a mesma, e ela diz, eu quero uma não Albertina. Que é na capa, porque daí ela é uma não Albertina. Tá bem, gostei, não Albertina, não espaço, já gostei, tá. Vamos lá. Não Albertina, daí a história é mais ou menos a mesma. Tá aqui a não Albertina, e aqui tá a não Albertina. E aqui a história vai, Albertina é uma vaca de beira de estrada, que come 4 vezes a mesma comida, e daí tá explicando a coisa da Albertina. E aí a Albertina, imagina as vacas, como é que são do outro lado. E daí as vacas aquela imagem vai encharcando o pensamento da Albertina, até que tomam conta do pensamento da Albertina. Tantas coisas que ela imaginava que tinham do outro lado da cerca. Agora, pensem na outra imagem ali, com todo o respeito que eu tenho por tudo que esse livro me deu de alegria, mas para que dizer que as vacas dançavam balé? Para que dizer que na imagem, né, que as vacas cantavam daquele jeito? Olha aqui, aqui cada um imagina o que quiser. Aqui tem um pé que é um peixe. O que não é um peixe é o que vocês quiserem. Entende? E ela vai mexendo na margem. Vocês viram como é que era a margem aqui? Agora aqui ela já rompe a margem. Tá, visualmente. Aí o que acontece? Cavalo. O cavalo chega e rompe com tudo. Certo? Quando o cavalo rompe com tudo, a Albertina tem ideias. Olhem as ideias do jeito que aparece.
Vocês viram que ela rompeu aqui? Está saindo. E daí essas ideias, do jeito que aparecem, fazem com que a Albertina comece a olhar para cima, daí aparecem umas outras coisas, e os pássaros fazem... Já viram um pássaro que anda e faz uma seta no céu? A Albertina entendeu como um recado. E daí, 10 anos depois, eu não pude deixar ela presa, gente. Ela teve que sair. Tá, e daí, olha aqui, ó, estão vendo? Olha o que a Ana Terra fez. Vou virar, vou voltar um pouquinho, porque adorei a cara que vocês fizeram. Adorei. Ó, tá? Era aqui. A Albertina olhou os pássaros indicaram uma seta, e essa seta fez isso. E aí, o que acontece? Ela resolve sair. Ela resolve sair, só que o que ela mesma faz no caminho? Ela faz cocô dessa vez. E ela, se quiser voltar, volta ou não volta. O que acontece? Não, e aí termina esse livro, vai para a gráfica segunda. Vocês acharam que tá bom? Tá, então olha aqui. Podem dizer, ainda dá tempo. Não, é que aqui tinha uma que estava cortada. Melhorou, né? Não, olha isso. Né? Mas não sei se... É mais para adultos, aquele é mais infantil. Eu não sei se é mais... Uma criança de 4 anos não vai ter esse entendimento de nossa, e vai ser. Não, o que eu acho? Eu acho assim, o que eu penso, e aí, porque é a coisa do brincar. Quando a ilustração é muito literal, tá, que não gera isso. A cara que vocês fizeram naquela hora que a gente não sabe onde é que está a paisagem, que é a primeira que ela está meia vaca, que aqui, essa foi ótima a cara de vocês. É essa cara que eu busco. E criança também faz. É essa confusão que interessa. Entendeu? Como é que é essa imagem? O que é que está acontecendo com essa vaca? Sabe? O que é isso? Sabe? Por quê? Mas o que é legal que está envolvido nesse livro? Eu acho que a Ana Terra também estava rasgando as fronteiras dela. E, de certa forma, eu também. Tá? Não me interessa mais ficar parada, só imaginando. Me interessa sair por aí de Kombi. Entende? Então, é isso que eu quero trazer para dentro da literatura. Que a gente consiga interagir dessa maneira e ver isso é para criança, isso é para adultos. Isso aí, o que tu está dizendo? Que tu gostou? Que tu não é criança, tu é adulta? Não, é que eu acho que precisa de uma... Se tu der só para criança ler, talvez ela não consiga. Mas se alguém mostrar para ela, tem que ter tipo uma curadoria. Não, ela não precisa entender. E isso aí é uma coisa que eu aprendi essa semana com o Brito Velho. Olhem a obra do Brito Velho, que agora vai ter na nossa Kombi um museu dele agora. O Brito Velho, ele faz um pé. Ninguém conhece a obra dele? Não. Procurem isso, Brito Velho. Ele é gaúcho, mora em Porto Alegre e é uma coisa maravilhosa. É um pé verde. Uma perna que se junta com um braço roxo. Daí tem uma bunda verde. E daí aqui tem uma cabeça com 8 olhos, não sei de que cor. E aí isso está ali exposto. E daí uma criança olhou para ele e disse, por que tu fez isso aqui? Era numa escola que a gente foi terça-feira. Por que tu fez isso aqui? O que dá para entender disso aqui? Daí ele disse assim, não precisa entender, é só sentir. 80 anos ele tem, é só sentir. Tá. Aí eu tenho que acabar. Falar pessoal do evento no Marinha e na noite no museu. Ah, entendi. Tá, esse museu do Brito, a gente vai inaugurar oficialmente no Parque Marinha do Brasil, às 11, vocês que gostam de evento de manhã, né? Às 11 da manhã, das 11 a 1h30, a gente fica ali na parte do pôr do sol, se alguém quiser aparecer, conhecer. Dia 21, é um sábado. E dia 19 de maio,
A gente vai estar com uma Kombi nossa, que é um museu de brinquedos. A gente vai estar no Planetário, fazendo uma noite nos museus. A gente é considerado museu, eu acho tão bonitinho isso. A gente nos consideraram museu, nos chamaram para a noite nos museus, né? Enfim, então é isso. Tomara que eu tenha... É isso. Te respondi um pouquinho.